Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer uma introdução razoavelmente rápida. Por que devemos introduzir conceitos de cálculo 1 de derivadas, continuidade, limites, para cálculo de várias variáveis. E a ideia é o seguinte. Vamos supor que eu tenho já um desafio. Esboçar o gráfico de uma função desse tipo. Vou falar logo qual é o problema. É difícil pra caceta. Não dá. Eu não consigo. Não sei nem imaginar o gráfico disso. E mesmo assim, eu tenho que saber discutir qualitativamente essa função. É meio complicado, então a gente vai precisar de ferramentas um pouquinho mais poderosas. Mesmo que a gente não saiba o gráfico, a gente consegue extrair todas as informações importantes e boas. Para isso, a gente vai precisar de mais conceitos, que agora vai ser implicando o cálculo. E só para dizer, fazer um paralelo com o que a gente fez até agora, foi o seguinte. Estou estudando funções, essencialmente, de R2 para os reais, pelo menos algum subconjunto, domínio, imagem. E o que a gente fez até agora foi trabalhar na imagem, pré-imagem, ou seja, pega o plano Z e corta. Então, só para dar uma ideia, seria o equivalente a fazer o seguinte. Se eu fosse no cálculo 1 e eu pedisse o gráfico de y igual a 1 sobre x. Ou 1 sobre x está bom. Se eu fosse pedir o gráfico de y igual a 1 sobre x, como que vocês fazem? X igual a 1, marca um ponto. X igual a 2, marca um pouquinho menor. X igual a 3 e assim vai. Ou se preferir, quais são os pontos em que x igual a 1? É esse. Quais são os pontos em que y igual a 1? É 1. Quais são os pontos em que y igual a 2? É 1 meio. Isso. E assim sucessivamente. E daqui a gente infere que o gráfico seria isso. Marcar pontos e achar o gráfico. Isso é o que a gente estava fazendo em cálculos de várias variáveis, mas com uma adaptação. E tem um gráfico aqui embaixo também, mas enfim. Então, claro que a gente consegue algumas coisas aqui interessantes, mas trabalhar o problema assim, pensa no cálculo 1, pensa o quanto você ganhou quando você usou os conceitos de derivadas, quando você usou os conceitos de limite e continuidade. Antes você fazia assim, e depois você usava derivada, tudo que tem direito, e fazia muito mais antes. A mesma coisa vai acontecer no cálculo 2, só que temos um problema. O gráfico a gente ainda não consegue fazer. A gente até pode imaginar algum desenho, mas não vai conseguir. Vai ser muito difícil trabalhar. Vamos fazer agora uma curva ali dentro que satisfaça um monte de propriedade. Não vai conseguir. Na superfície. É complicado. Mas a gente consegue fazer estudo qualitativo dessas funções. Isso que é importante. Então, o resumo que a gente vai fazer disso tudo é o seguinte. A gente vai trabalhar com algumas hipóteses sobre o domínio 1. Antes, o que a gente fazia era trabalhar em intervalos, ou união de intervalos. Agora, como que eu vou estar dentro do plano, eu tenho muito mais liberdade para trabalhar. Então, por exemplo, um domínio que seja essa região aqui toda é totalmente diferente de um domínio que seja uma curva. Eu poderia trabalhar dentro de uma curva, não vou trabalhar na curva, vou trabalhar aqui. Um outro ponto que vai ser importante, que a gente vai ver, que no cálculo 1 nós trabalhávamos ou com intervalo aberto ou fechado. Aqui a gente usava para derivar. E aqui a gente tinha alguns conceitos para achar máximos e mínimos, que vai ser paralelo com o cálculo 2, ou cálculo de várias variáveis. Então, essencialmente o que acontece aqui pode acontecer de a fronteira, ou seja, essa curva envoltória aqui, pode ser interessante trabalhar com ela cheia de vez em quando. Algumas vezes pontilhada, algumas vezes cheia. Então, vamos falar um pouco disso depois, em outra videoaula.
mas essencialmente um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo sobre topologia. Mas muito pouquinho. Tá? Nada demais. Depois a gente vai entrar no conceito de limite e continuidade. E essencialmente vai concluir que todas as funções razoáveis, né, entre aspas, são contínuas. Depois a gente vai querer derivar, mas só que derivada completa não vai existir. Então a gente vai usar o conceito de derivada parcial. É uma extensão direta do cálculo 1, vocês vão ver depois. E como o conceito de derivada não existe tão forte, a gente consegue resolver o problema do plano tangente, da existência de plano tangente ou não, com o conceito de diferenciabilidade. Aqui é um conceito bem técnico, tá? Mas é importante visualizar e depois basicamente concluir que todas as funções que a gente pensa que é diferenciável e a gente vai provar isso. Depois a gente volta um pouquinho para extensão um pouquinho mais de derivadas parciais, que seriam as derivadas direcionais, tá? Porque agora temos muito mais... A ideia é que temos muito mais grau de liberdade para trabalhar. Se estamos num plano, podemos ir para qualquer direção. E se vamos trabalhar em qualquer direção, em cada direção que a gente trabalhar, derivada direcional. Depois disso eu vou falar com precisão. E, finalmente, vetor gradiente. E por que o que acontece que pode fazer? Mas, professor, por que você não começou já nisso e começou com aquela revisão toda de geometria analítica? Porque o que acontece é, eu trabalho no domínio, você viu que eu botei direções, já de propósito aqui, na derivada direcional, que vai ser uma extensão de derivada parcial. E o que acontece é que toda vez o que eu vou fazer é pegar alguma coisa no domínio, ou seja, vamos trabalhar com... Deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer direito. Muitas vezes eu vou trabalhar aqui, nessa região, querer estudar em torno de um ponto, mas só que ao invés de quando a gente quer estudar em torno de um ponto, muitas vezes a gente vai querer pegar algum caminho, alguma curva passando por esse ponto. Essa curva a gente translada para a superfície e lá vemos que a curva que vai dar deriva. A gente vai fazer isso várias e várias vezes. O conceito todo vai ser baseado nisso. Sombra passa para a superfície o tempo todo. É por isso que eu falei aquela introdução toda. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.